Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, continua preso, juntamente com alguns dos seus secretários e empresários. Todos, como nós dissemos no nosso programa de ontem, foram presos ontem por decisão do Tribunal de Justiça do Ceará. Carlomano Marques é o único que não está num presídio, mas ele está preso em uma unidade hospitalar. Realmente, ele tem problemas cardiológicos sérios. Já esteve até em São Paulo em situação crítica em um determinado momento, ainda quando prefeito. O vice-prefeito de Pacatuba, Rafael Marques, está no comando da prefeitura. Ele é sobrinho de Carlomano e era quem, de fato, exercia o cargo de prefeito, tanto pela confiança que o titular tem no sobrinho, quanto pelo fato de Carlomano ter dificuldade de mobilidade. O caso de Pacatuba pode ser o início de uma devassa nas administrações de alguns dos municípios da região metropolitana de Fortaleza, como Caucaia, onde está uma equipe do Tribunal de Contas já há alguns dias apurando uma série de irregularidades com desvios de recursos daquela municipalidade. Além de Caucaia, nós temos Aquiraz e Eusébio, cujas prefeituras são administradas por filho e pai. No caso, Bruno Gonçalves em Aquiraz e Acilon Gonçalves, o pai, no Eusébio. As equipes do Tribunal de Contas, que iniciam fiscalizações presenciais em mais de 100 prefeituras e órgãos públicos, inclusive do governo estadual, sem dúvida, vão encontrar muitas irregularidades, pois são inúmeros os comentários sobre desvios de recursos em grandes e médias prefeituras do interior cearense. O presidente Lula, ao final da reunião de ontem, com o presidente dos poderes legislativo e judiciário, com governadores, ministros, prefeitos e outras pessoas ligadas à questão da educação, disse em determinado momento que o seu governo não iria transformar as escolas brasileiras em prisões, mas acabou anunciando a liberação de milhões de reais para que elas, escolas, cuidassem da segurança dos estudantes. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. As pessoas não podem fazer na rede digital aquilo que é proibido, sabe, na sociedade. Não é possível que eu possa pregar o ódio na rede digital. É possível que eu possa ficar fazendo propaganda de arma, ensinando criança a atirar. É isso que a gente vê todo santo dia. Todo santo dia a gente vê.
E a verdade é que uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, ele repercute na escola o que ele ouve dentro de casa. Então, querido Alexandre, a gente não vai resolver esse problema só com dinheiro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola. A gente não vai resolver esse problema colocando detector de metais. Eu fico imaginando as crianças sendo revistadas nas escolas. Eu fico imaginando como seria patético para os pais, para o prefeito, para o governador, para o presidente da República e para as instituições desse país, uma criança de 8 anos tem que mostrar a mochila para ser rastreada. Então, nós estamos colhendo isso. Quando uma criança acha que uma arma é uma solução, uma criança de 8 anos, 9 anos, por que ela acha? Ela viu na Bíblia? Não. Ela viu no livro escolar? Não. Ela ouviu do pai dentro de casa. Ela ouviu do pai ou da mãe dentro de casa. E é por isso que a gente precisa ter em conta que sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração que nós não servimos para muita coisa. Agora sim, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante do Supremo Tribunal Federal, quer que as redes sociais tenham as limitações impostas pelo convívio social e o comportamento dos brasileiros. Moraes foi um dos participantes do encontro de ontem com o presidente Lula para discutir a segurança nas escolas brasileiras. Vamos ouvir o que disse o ministro. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. Para mim, bastaria, presidente Lula, um artigo na lei a ser regulamentado pelo Congresso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. É simples. É simples se nós aplicarmos a legislação. Eu digo aqui em nome do Tribunal Superior Eleitoral que nós conseguimos combater a desinformação ano passado com a legislação existente, com uma interpretação protetiva à democracia, é verdade, mas uma interpretação necessária. Essa mesma interpretação é necessária para a proteção das crianças e dos adolescentes. O ministro Flávio Dino se referiu agora, alguns anos atrás, 5, 6, 7, 10 anos atrás, era a Deep Web que tinha essas mensagens. A investigação era muito mais difícil. Era necessário, eu atuei assim, seja como secretário de Segurança Pública de São Paulo, como ministro da Justiça, nós precisávamos infiltrar pessoas na Deep Web para, a partir disso, chegar àquelas pessoas que estavam divulgando. Hoje, é na rede social normal, é no Twitter. Você entra no Google, ensina uma criança como se faz uma bomba, incentiva a criança a repetir o que ocorreu nos Estados Unidos, um grande atentado. E as plataformas, lamentavelmente, em que pese terem progredido na colaboração, eu venho realizando várias reuniões, mas se recusam ainda a serem responsabilizadas. Presidente Lula, eu rapidamente, mas eu faço aqui uma analogia simples do mundo real e do mundo virtual. Porque as plataformas dizem, as big techs, dizem que são meros depósitos de informação. Então, elas não podem ser responsabilizadas. A articulação do governo Lula conseguiu adiar a sessão do Congresso Nacional.
marcada para ontem ao meio-dia. Atenção, até agora, 19 de abril, desde a instalação do atual Congresso, no dia 1º de fevereiro passado, com a posse de todos os deputados federais eleitos do ano passado e mais 27 senadores, 1/3 do Senado Federal, todos assumindo o mandato no dia 1º de fevereiro, até agora o Congresso ainda não fez uma sessão. Que a reunião conjunta, esta sessão do Congresso, é uma reunião conjunta de deputados federais e senadores. Isoladamente, Câmara e Senado têm feito reuniões ordinárias ao longo desse período, de fevereiro até aqui. Na sessão que estava programada para ontem, ao meio-dia, seria lido o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar responsabilidades de agentes públicos nos atos de vandalismo acontecidos no dia 8 de janeiro deste ano, quando da depredação de parte do Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República, da sede do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Não interessa ao governo Lula a instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, articulada pelo deputado federal cearense André Fernandes. Até agora, porém, o governo não conseguiu demover deputados e senadores para retirarem suas assinaturas e, consequentemente, inviabilizar a investigação. Hoje, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo trata dessa questão. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o governo saiu do estado de negação e passou a trabalhar com a possibilidade de que a CPMI dos atos antidemocráticos tem chance de acontecer. Na última terça-feira, aliados de Lula começaram a desenhar uma estratégia de defesa para o caso de perderem a disputa pela retirada de assinaturas de apoio. Desejam articular com o partido do Centrão a indicação de membros afinados com o governo para formar maioria no colegiado, composto por 15 deputados e 15 senadores. De acordo com a Secretaria-Geral do Congresso, a indicação deverá levar em conta os grandes blocos da Câmara dos Deputados, o que significa que o grupo majoritário, liderado por Arthur Lira, terá vantagem na composição. Além do PP, o grupo é formado por União Brasil, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, Avante, Patriota e Solidariedade. O segundo maior bloco da casa é liderado pelo MDB e o PSD. Pelas contas já feitas por deputados, o bloco de Lira deverá ter direito a 5 vagas. O do MDB, 4 vagas. O PL, 3 vagas. O PT, 2 vagas. E o PSOL e o Rede, 1 vaga. Bom, essa informação é importante para o mundo político, porque dá a ideia de que alguns parlamentares, deputados e senadores não cederam, não assinaram um documento de que são invertebrados.
porque nós temos na história política do Brasil, do nosso Estado, muito recente, que esses pedidos de CPIs se tornam inviáveis porque deputados, por pressão dos governantes, retiram suas assinaturas. O que significa dizer que são pessoas que a assinatura não vale absolutamente nada. Pelo menos até aqui, os deputados e senadores que assinaram o pedido de instalação dessa CPMI continuam firmes. Mas, bem, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falou sobre o adiamento da sessão do Congresso Nacional para a leitura desse pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Vamos ouvi-lo. Tínhamos a intenção de fazer a sessão do Congresso Nacional na data de hoje, já havia um compromisso nesse sentido. Houve um fato superveniente, em função, sobretudo, do PLN da enfermagem, que será anunciado hoje pelo governo federal, e houve, então, um requerimento de líderes da Câmara e do Senado, diga de passagem, a maioria da Câmara e do Senado, solicitando o adiamento. Como não houve uma posição dos líderes em relação à data, houve um arbitramento por parte da presidência do Congresso Nacional de se fazer a sessão do Congresso Nacional no próximo dia 26, na quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, de modo que nós teremos a oportunidade de apreciarmos os vetos, apreciarmos todos os PLNs, inclusive da enfermagem, que é um desejo muito antigo do Senado e da Câmara dos Deputados, e a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é também uma reivindicação da oposição. A minha busca foi de fazer a conciliação de oposição com situação, minoria com maioria, obviamente cada qual tem a sua posição, mas é preciso decidir, e diante do dilema que foi posto e do requerimento da maioria do Senado e da Câmara, houve por bem a presidência de decidir pelo adiamento da sessão do Congresso Nacional para o dia 26. Então, aquilo que aconteceria, ou deveria ter acontecido hoje, acontecerá na próxima semana, sem problema algum. O direito da minoria de se ter uma comissão parlamentar de inquérito será garantido, o direito da maioria de fazer presente numa sessão do Congresso e se comprometer com o quórum também será garantido, e a decisão sobre a designação de data cabe à presidência. Essa decisão precisou ser tomada e tomei nesse sentido. É um exercício democrático de tomada de maioria e de busca de consenso. De nada adiantaria fazermos uma sessão hoje sem a presença maciça da maioria da Câmara e do Senado, seria uma sessão muito improdutiva. Por isso, a decisão da presidência do Senado, assim como tomamos outras tantas no governo anterior, de adiamentos de sessões do Congresso Nacional, alinhados com o governo anterior, justamente para se ter maior produtividade na sessão. Então, não há nada anormal nisso, não há nada atípico nisso, tampouco algum tipo de alguma coisa relacionada à oposição ou à situação para beneficiar ou para prejudicar alguém. É o exercício democrático de se buscar fazer uma sessão do Congresso que seja efetivamente produtiva, e ela vai acontecer no dia 26 próximo, na próxima quarta-feira. O federal conseguiu mais um tempo para insistir na sua tentativa de que deputados e senadores retirem suas assinaturas de instalação dessa CPMI. Enquanto isso, vai distribuindo os cargos do segundo escalão, que podem sensibilizar alguns dos parlamentares que, repito, possam assinar um documento de que são invertebrados. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes locais e dos sites nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal será instalado nesta quarta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia antecipado que o Conselho seria instalado nesta semana e deve analisar as trocas de ofensas entre parlamentares que têm ocorrido em algumas comissões da Casa.
O Ministério Público aqui do Ceará e o Tribunal Regional Eleitoral realizam um encontro de planejamento para eleições dos conselhos tutelares. O pleito dos novos conselheiros, que ocorrerá no dia 1º de outubro deste ano, é fiscalizado pelo MP e conta com o apoio da Justiça Eleitoral. O objetivo foi explicar o papel do Tribunal Regional Eleitoral para a realização do processo da escolha dos conselheiros. Ciro Gomes terá de devolver ao Tesouro Nacional mais de R$340 mil, devido a inconsistências encontradas na documentação apresentada pela campanha de Ciro em 2018, no pleito geral. O plenário aprovou as contas eleitorais do candidato em agosto do ano passado, porém com ressalvas, e ele então terá que pagar esse valor. Pacheco defende rapidez na análise do novo arcabouço fiscal para equilíbrio das contas públicas. Ele falou: minha expectativa é de tramitação célere tanto na Câmara Federal quanto no Senado. É muito importante ter o arcabouço fiscal aprovado para o equilíbrio das contas públicas. O senador Eduardo Girão diz que o adiamento da sessão do Congresso é uma manobra do governo para tentar retirar assinaturas da Comissão Parlamentar Mista. Para Girão, a justificativa de que a sessão foi adiada para que houvesse tempo de apresentar um projeto de lei do Congresso que permitiria pagar piso da enfermagem não procede, já que todos estariam dispostos a participar de uma nova sessão para aprovar este projeto. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre gestão petista. A taxação de apostas esportivas por governo Lula acelera lobby pela legalização dos jogos de azar. O presidente da Câmara tenta assumir uma liderança no debate sobre o tema e ameaça com uma instalação de CPI. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que o Supremo tem 3 votos para tornar réus primeiros 100 denunciados. Depois do ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, Edson Fachin foi favorável ao recebimento destas denúncias. A coluna de Bela Megali fala sobre o plano do ex-ministro Anderson Torres, caso ele consiga deixar a prisão. E temos que hoje Lula participa da cerimônia com militares no Dia do Exército. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que smartphones e redes sociais estão destruindo a saúde mental de crianças. A evidência dos efeitos catastróficos do aumento do tempo de tela é esmagadora, diz uma repórter de dados do Financial Times. E também temos que Bolsonaro ensaia discurso de vítima e deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra inelegibilidade. Bom, ele vai recorrer, pode até ser que consiga lá, quando estivermos próximo das eleições lá de 2026, porque teremos mudanças da composição do Tribunal Superior Eleitoral, e é por isso que eu insisto na tese de que a Justiça Eleitoral não devia continuar sendo uma justiça emprestada, devia ser uma justiça especializada própria para que nós tivéssemos segurança jurídica. Hoje não temos segurança jurídica, porque a cada 2 anos poderá ser mudada o entendimento da Corte Eleitoral Brasileira. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral determinando a devolução pelo então candidato a presidente da República, Ciro Gomes, da importância de R$340 mil, em razão da prestação de contas da sua campanha de 2018, isso significa dizer que o partido, o PDT, vai ter que desembolsar esse dinheiro. É dinheiro do fundo eleitoral. Como, naturalmente, o partido não tem mais recursos do fundo eleitoral, nem de sobra da campanha de 2018, e muito menos de sobra da campanha de 2022, vai ter que utilizar os recursos do fundo partidário para devolver este dinheiro à União. O fundo eleitoral é diferente do fundo partidário.
O fundo partidário é uma determinada importância que os partidos recebem anualmente em parcelas mensais, portanto, a cada mês há um 1/10 desses recursos. Esses recursos são para a manutenção dos partidos. Fundo eleitoral. Ou melhor, fundo partidário, perdão. Fundo partidário. É o dinheiro que os partidos têm para manter a máquina partidária funcionando. Já o fundo eleitoral é um dinheiro que os partidos recebem a cada ano de eleição para gastar na campanha dos seus candidatos. No ano passado, foram os candidatos a deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. O deputado estadual Luiz Henrique, o apóstolo Luiz Henrique, insiste em ter religião nas escolas. Agora ele quer que os alunos tenham aulas da Bíblia. Vamos ouvir o que ele disse ontem no plenário da Assembleia. Vai dar aula de história, ele pode incluir a Bíblia, naquele momento que ele está ensinando, falando a respeito dos impérios. Império Romano, falando a respeito do Império Otomano, falando a respeito de Roma, do cristianismo, geografia, vai falar sobre o deserto de Israel. Então, os professores vão poder abordar a palavra de Deus na escola como lei estadual aqui, iniciando pelo nosso querido Ceará. Bem, se todos os seres humanos na Terra vivessem o que está escrito na palavra de Deus, como seria abençoado o ser humano, que infelizmente nós podemos ver o que está descrito no livro do profeta Oséias, que muitos estão matando, adulterando, muitos estão fazendo tantas coisas abomináveis, por falta do Espírito Santo e do ensino da palavra de Deus. Então é uma iniciativa, doutora Silvana, que parte, eu creio, do nosso melhor amigo Espírito Santo, porque nós não estamos mexendo na grade curricular, é extra grade curricular. Então nós temos já o parecer favorável da Procuradoria, e eu acabei de falar com o Carmelo, que ele já me prometeu que ia dar um relatório favorável também na CCJ. Então, passando pela CCJ, logo, logo teremos essa matéria sendo votada aqui na Casa Legislativa. Bom, essa Procuradoria da Assembleia, que já emitiu o parecer favorável, precisa fazer uma revisão nos seus estudos. O governo ou o Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro é laico. Se é, não vamos falar de nenhuma religião em qualquer das nossas escolas. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!